Buenas! Nessa sessão nós vamos falar sobre o índice de Sharpe, ou Sharpe Ratio, ou Reward to Variability Ratio. Essa é uma medida muito usada para fazer ranqueamento, ou seja, para comparar fundos de investimento, ou ações, ou carteiras de investimento, que foi criada pelo próprio nome diz, pelo professor William Sharpe. Isso apareceu num artigo chamado Mutual Fund Performance, de 1966, do Journal of Business. Vocês podem encontrá-lo pela internet, é uma leitura recomendada. Eu acho até que o próprio professor William Sharpe não tinha ideia do sucesso que ia ser essa medida. É uma medida justamente para a gente elencar quais são os melhores ou piores fundos, ou seja, aqueles que têm os maiores índices de Sharpe. É usada também para montar carteiras de investimento. A base dela, inclusive, foi a teoria de carteiras, ou usando até a ideia de fronteira eficiente, dentro de toda a teoria de carteiras, ou moderna teoria de portfólio do Markowitz. Dentre, não vou dizer que talvez seja a melhor medida, mas talvez seja das mais usadas. E dentre as várias medidas de desempenho que nós temos, da própria experiência e vários artigos, mostra que outras medidas dificilmente conseguem bater ou superar o índice de Sharpe. Por isso, é muito comum quando a gente vai olhar investimentos ou comparar investimentos, a gente encontrar em algum canto dentro do relatório lá o índice de Sharpe como base de comparação. Até em outros vídeos a gente vai ver o índice de Sharpe comparado com, por exemplo, o índice de Traynor, índice de Sortino e outros aí disponíveis. Até para tentar superar um dos problemas sérios do índice de Sharpe, que é quando você tem um índice de Sharpe negativo, que a gente vai ver o exemplo e aí vai ficar mais fácil entender qual é a situação. O índice de Sharpe, basicamente, ele faz o que a gente sempre prega, que é olhar a relação entre retorno e risco. Então, o índice Sharpe basicamente faz a diferença entre o retorno menos a taxa de juros livre de risco, ou seja, a taxa de um investimento que não tem risco, e divide esse retorno excedente, ou seja, o retorno que o investimento teve em relação à taxa livre de risco, e compara isso, ou seja, divide pelo risco do investimento ou do fundo de investimento que a gente está analisando. E esse risco a gente usa como medida o desvio padrão, que seria o risco total desse investimento. Então vamos ver como que é o índice de Sharpe e aí fazer algumas continhas com ele. Então, tá aqui, ó, o nomezinho. Como que a gente calcula esse índice de Sharpe ou Sharpe Ratio? Fazendo aqui no exemplo, só para a gente ter a intuição, eu vou pegar aqui o retorno ou a taxa de retorno média do investimento. Então, pode ser um fundo de investimento, pode ser uma ação, pode ser a nossa própria carteira de investimento. Desta daqui, a gente subtrai, dessa taxa de retorno média, a gente subtrai o retorno, ou taxa de retorno, do ativo, do investimento livre de risco. Aqui vale, por exemplo, no Brasil, você pode comparar, por exemplo, com a taxa Selic. É muito comum comparar com a taxa do CDI, a taxa DI. É o que eu vou usar, inclusive, como comparação. Então, apesar da taxa DI não ser livre de risco, eu vou usar como comparação por ser mais comum aqui. E a gente divide isso pelo risco, ou pela medida de risco, total do investimento.
que no caso é o desvio padrão. Então, é aquilo que eu comentei, o índice de Sharpe, a ideia dele é basicamente, quando a gente olha aqui, essa diferença aqui, ó, é o que a gente chama de retorno excedente. Retorno excedente porque é o retorno em excesso, ou seja, quanto de retorno você está tendo a mais que esse ativo aqui livre de risco sobre o risco total. Então, o Sharpe Ratio é basicamente uma relação risco-retorno. Quanto maior, mais positivo, melhor. Se for negativo, esquece, ele nem conseguiu bater o ativo livre de risco, quer dizer, não conseguiu nem superar alguma coisa que você poderia ter ganho sem fazer esforço, sem ter emoções, sobre o risco aqui. Uma outra forma de olhar o Sharpe Ratio é o quanto que você vai ter de retorno a mais que essa taxa livre de risco para cada unidade de risco que você corre. Então, você pode ver justamente essa ideia da recompensa em relação à variabilidade. Ou seja, para cada unidade a mais de variabilidade, de dispersão, de incerteza, quanto de recompensa você está tendo. E essa é uma visão legal para você olhar e até para comparar os investimentos, justamente isso. Você olha um investimento e fala assim, puxa, a recompensa que eu tenho em relação à unidade de risco que eu estou correndo, não está compensando, ou é pior que outro que dá uma recompensa maior. E aqui eu vou separar o seguinte, na hora de colocar a fórmula, eu tenho a visão que a gente chama de ex ante. O que é o ex ante? Vamos dizer, o Sharpe Ratio, como é calculado antes do investimento começar a andar, começar a funcionar, começar a ter o seu desempenho. Então, a fórmula dele, ex ante, é da seguinte forma. Então, o Sharpe Ratio, ou índice de Sharpe, então, se quiser, índice de Sharpe, IS, aí, como ele é ex ante, eu não sei ainda o retorno. Então, eu tenho o retorno esperado do investimento, menos o retorno da taxa livre de risco, risk-free. Aqui eu tenho aquele operador esperança. Por quê? Eu tenho vários cenários, várias probabilidades. Eu não sei ainda o que vai acontecer. Eu estou ex ante, antes da coisa começar a andar. Então aqui eu estou fazendo projeções quanto ao futuro. Esse é o ex ante. Taxa livre de risco é livre de risco, eu não tenho variabilidade nela, então não tenho operador esperança. E aqui eu tenho o desvio padrão dos retornos do investimento. Tá ok? Então essa é a fórmula dele ex ante. E eu tenho a fórmula dele que a gente chama ex post, que é o que a gente vai trabalhar. Então, o que é o ex post? No ex post, a coisa já aconteceu. Então, eu vou olhar para o histórico, vou olhar para o passado e ver lá o que aconteceu. E a fórmula do índice de Sharpe ex post vai ser o Sharpe Ratio, aqui é o índice de Sharpe, como quiserem, ex post. Vai ser o retorno médio, então vou colocar uma barrinha aqui, então vou calcular vários retornos e fazer a média desses retornos, menos a taxa livre de risco, sobre o desvio padrão dos retornos realizados desse investimento aqui. Tá ok? E esse investimento, novamente, pode ser uma ação, pode ser minha carteira de investimentos, pode ser um fundo de investimento. Então, essas são as duas fórmulas aqui. Então, um gestor que está montando uma carteira, ele pode calcular um índice de Sharpe, ele calcula o índice de Sharpe ex ante. Então, ele vê as projeções de rentabilidade e tal, faz o valuation ali da empresa, vê quanto acha que vai ter de retorno,
calculo o índice de Sharpe dessa carteira, e é positivo, bem legal, vou fazer essa carteira. Passou um ano, passou 6 meses, não sei o prazo, mas passou um tempo. Ele vai lá e vai fazer o trabalho ex post. O que é o trabalho ex post? Ele vai justamente pegar a medida dos retornos históricos, comparar com a taxa livre de risco e ver contra o desvio padrão realizado. Tá ok? Então, essa aqui é a historinha do índice Sharpe. Recomendo para quem tem mais interesse, quer conhecer mais a fundo, dá uma olhada lá no artigo, vai ver as relações que tem do índice com a fronteira eficiente, com a teoria de Markowitz e com o próprio CAPM. Aliás, o professor William Sharpe é um dos pais do CAPM, do Capital Asset Pricing Model, que é um artigo de 64. O índice de Sharpe nasceu em 1966, então logo depois ali. Então, vamos lá fazer umas continhas. Está aqui. Eu peguei uns fundos de investimento para a gente olhar e para comparar. Aqui vocês estão vendo o fundo Dynamo Cougar e o Alaska Black. Tem aí o índice Bovespa e aí o CDI. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui, ó, calcular os retornos mensais. Então, aqui vou calcular retornos mensais. Já deixei aqui tudo preparadinho para calcular esses retornos mensais. E aqui os retornos mensais eu vou calcular aqui do Dynamo, do fundo Alaska Black e do CDI. Então tá aqui. Muito bom. Então, como eu vou calcular o retorno aqui, vou calcular aqui o retorno aritmético, a cota do Dynamo Cougar no final do mês, menos a cota do Dynamo Cougar no início do mês, sobre a cota do Dynamo Cougar no início do mês. Retorno é justamente isso, é o quanto que eu ganhei, então que vocês estão vendo aí o G4 menos G3, a diferença das cotas, sobre quanto eu investi, que era o início ali da cota, no caso ali do dia 29 de novembro de 2019. Então, está aqui o retorno do Cougar. Agora que eu vou simplesmente arrastar aqui para as outras colunas. Aqui eu vou usar um truquezinho, como tem o Ibovespa no meio, eu puxei para uma coluna a mais para calcular o retorno do DI, e agora vocês estão vendo o retorno calculado do DI acumulado, ou do CDI acumulado, e aí eu só preciso pegar esses dados e arrastar. Então, ou dar 2 cliques no cantinho, pronto, está aqui as rentabilidades. Posso usar a rentabilidade com períodos mensais, como vocês estão vendo aqui, com dados diários, anuais, semestrais, gosto do freguês. Aí depende também muito do seu objetivo, não só o objetivo, mas a disponibilidade de dados. Infelizmente a gente não tem ainda nenhum estudo que diga qual que é a periodicidade ideal, usar mensais, diário, semanal e tal. Então depende muito da análise que você quer fazer, de qual é o histórico de dados. Então, às vezes você fala o seguinte, olha, eu quero olhar 10 anos. Tá bom, mas o fundo não tem 10 anos. Então, eu quero olhar 12 meses. Eu não tenho muitos dados ali para 12 meses. Vou olhar, então, usar dados diários ao invés dos mensais, para ter, quanto maior a quantidade de dados, melhor vai ser a sua análise. E aí vocês estão vendo aqui, já temos os retornos mensais de cada um deles. Agora, com base nisso, a vida ficou mais fácil. Então, posso calcular finalmente o índice de Sharpe. E como que eu vou fazer isso daqui? Preciso calcular as médias. Então, lembrando aqui que eu vou usar agora o cálculo ex post. Então, eu estou olhando o histórico de cotas, de retornos para fazer os cálculos. Eu não estou fazendo a projeção ali.
Muito bem. Então, para calcular a média, já tem a função média aqui do Excel. Então, vou calcular aqui a média. Estou pegando 12 meses aqui de dados. Não sei se atentaram a isso, mas é exatamente 12 meses de dados que eu tenho aqui. E aí, para cada um deles. Então, o retorno médio mensal do Dynamo Cougar foi 3,19% ao mês. Então, se os dados são mensais, o retorno todo, a média também é mensal. Do Alaska foi menos 1,55% e do DI acumulado 0,24% ao mês. Eu preciso calcular o desvio padrão, que é a nossa medida de risco. Então, calculando isso, como são dados históricos, eu não estou usando para projetar, mas sim estou usando para olhar como que foi o desempenho passado, eu vou usar o desvio padrão da população. Qual que é a diferença de um para o outro? É que quando eu uso o DESVPAD ponto A, eu estou usando o desvio padrão baseado na amostra. Então, ele na fórmula do desvio padrão divide por N-1, que é uma coisa que você faz para fazer a inferência da população. Então, uma regrinha de bolso aí é que você pode usar isso para fazer o ponto A para projeção futura e o ponto B para o ex-post, tá ok? Ou até outra regrinha, o ponto A se eu estou querendo, o DESVPAD ponto A se eu quero fazer o cálculo ex ante, ante ou adiante, ou DESVPAD ponto P se eu quero fazer o cálculo para fazer alguma coisa ex post, então P de post. Então é uma regrinha aí para quem gosta dessas coisas. Então aqui o desvio padrão de cada um desses investimentos aqui. Então fazendo aqui a formatação aqui do percentual, pronto. Tá aqui. Então abrindo aqui, calculo o desvio padrão, ou risco, ou a variabilidade, ou a dispersão dos retornos mensais de cada um desses investimentos. Vejam que o DI tem uma variabilidade bem pequena, até porque ele nós vamos usar como uma referência de ativo livre de risco. E aí eu vou calcular o índice de Sharpe. Então, tá aqui. Agora, finalmente, eu posso fazer isso. Como que eu vou fazer? Seguindo a fórmula, vou pegar o retorno médio mensal desse ativo, aqui no caso do Dynamo, subtraio, e agora eu vou fixar aqui o retorno do ativo livre de risco, no caso aqui da taxa DI, que está servindo para nós como ativo livre de risco, e divide pelo desvio padrão do Dynamo. Então tá aqui, o índice de Sharpe. O índice de Sharpe não é um percentual, ele é um número. Então daqui, 0,23, posso até aumentar o número de casas aqui, 0,232. E a mesma coisa aqui para o Alaska Black. Então, pego o retorno médio mensal do Alaska Black, subtraio ativo livre de risco que eu estou usando, taxa DI, e divido pelo risco aqui dele. Então, tá aí. Como que a gente pode interpretar aqui? Olha, o Dynamo é o seguinte, para cada uma unidade de risco que o Dynamo corre, a gente ganha 0,232 a mais de retorno em relação à taxa livre de risco. O Alaska Black, ele, na verdade, tem o Sharpe negativo, então a gente não dá nem para comparar. Na verdade, assim, deu Sharpe negativo, tá ruim, esse investimento não é para ser feito, ou não foi bom, não teve bom desempenho, não dá nem para usar como base para comparação, tá ok? Mas o Sharpe do Dynamo é positivo, então legal, esse é um que a gente pode olhar, tem que acompanhar e pode comparar esse contra outros. Então, se a gente tivesse outro fundo de investimento, tivesse Sharpe positivo, a gente poderia comparar com o Dynamo e ver qual dos dois teve o Sharpe maior e escolher aquele que teve o Sharpe maior para investir, tá ok?
Então veja que o cálculo é simples do índice de Sharpe. E agora vamos ver a questão do Sharpe negativo. Então, tem esses dois fundos que eu peguei aqui, são dois fundos de categoria assim, long estratégia, long bias. E aí a gente vai olhar o Sharpe de cada um deles. O que acontece? Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção de vocês o seguinte: os dois, tanto o Apex como esse Itaú FOF, eles tiveram retorno positivo, mas o retorno deles foi menor que o índice de referência usado aqui. Então, os dois tiveram um desempenho aqui pior que essa minha referência. Minha referência, por exemplo, uma taxa DI. E aqui o risco deles. O que acontece? Mas, apesar dos dois terem retornos menores que a minha referência aqui, o Itaú FOF ele teve um retorno maior que do Apex. E veja, o risco do Itaú FOF é menor do que do Apex. Então, na verdade, os dois, assim, com o investimento não foram tão bem nesse período avaliado, mas se eu tivesse que escolher entre esses dois, puxa, o retorno do Itaú FOF foi 1,23% superior ao do Apex e com um risco menor, uma variabilidade menor. Então, eu estaria mais propenso a investir, dadas essas informações, no Itaú do que no Apex. Olha o que acontece com o índice de Sharpe deles. Então, para calcular esse índice de Sharpe, eu pego o retorno menos a referência. Para calcular a média, eu divido tudo aqui pelo número de elementos, número de períodos aqui, e divido pelo desvio padrão. Eu dividi pelo número de elementos porque eu queria calcular a média. Esses retornos aqui são dentro do período como um todo, não considerando o número de observações. Então, o índice de Sharpe do Apex deu menos 0,195 e o do Itaú deu menos 0,22. Então, por que a gente não usa o Sharpe quando ele fica negativo? Vejam o que a gente tinha falado antes de eu calcular. O fundo do Itaú ele deu um retorno maior, 1,23% superior ao do Apex e com um risco menor. Então, eu estaria propenso a colocar muito mais, investir no Itaú do que no Apex. Só que, quando a gente calculou o índice de Sharpe, o que aconteceu? O índice de Sharpe do Apex e do Itaú, os dois são negativos, mas do Apex é menos negativo. Ou seja, ele está mais próximo do positivo. Então, se você olhasse ou fosse comparar os dois fundos, olhando o Sharpe, você usaria o Apex. Só que não faz sentido, porque o Apex, olhando o retorno e o risco, é um fundo pior do que o Itaú. Então, na relação risco-retorno, o Itaú está com uma relação melhor que do Apex. Então, o índice de Sharpe negativo não funciona. Ele tem erros, ele causa problemas na hora de classificar os fundos. Por isso, a gente não compara. Índice de Sharpe negativo, não compara, quer dizer simplesmente, esquece que não faz sentido, o fundo teve um desempenho ruim, um desempenho que não interessa, deixa esse fundo de lado. Então, o Sharpe negativo para a gente quer dizer simplesmente o seguinte, não investe nesse fundo, deixa ele de lado, não interessa. Eu vou ranquear, eu vou olhar, vou comparar aqueles fundos somente, ou aqueles investimentos, ou carteiras, ou ações, com Sharpe positivo. Então, se deu Sharpe positivo, legal, esse eu vou comparar, analisar e tal. Deu Sharpe negativo, é ruim, não interessa. O problema é justamente isso que a gente viu. O Apex tem uma relação risco-retorno pior que do Itaú, mas, pela forma de cálculo do índice Sharpe, ele aparece como menos pior que o Itaú, o que não é verdade. Então, esse é um problema do Sharpe negativo, e esse é um exemplo real, e com dados reais, por que a gente não olha índice Sharpe negativo. Essa é uma das grandes limitações dele.
Uma das grandes vantagens do índice de Sharpe justamente é fácil de entender, é fácil de calcular, e se for positivo, os vários estudos mostram que é um índice que serve como referência para a gente fazer a nossa análise, nosso ranqueamento de investimentos. Muito bom, pessoal. Espero que tenha ficado claro qual que é a ideia do índice de Sharpe. Ele é bastante fácil, prático, e a gente vai encontrar por aí, tanto no Brasil, no investidor, em lâminas de fundos de investimento ou outras oportunidades de investimento. E é sempre uma medida bastante importante para vocês perguntarem e compararem na hora de investir e na hora de olhar também como estão andando os seus investimentos dentre as várias alternativas que você aplicou. Tá bom? Até mais!